É o seguinte, molecada, nesse horário e nesse dia geralmente tinha podcasts do NXT. Só que com o passar do tempo eu fui notando que as visualizações dos podcasts do NXT não estavam subindo, não estavam boas. E muito em função de que o show não é tão popular, pelo menos no Brasil, em comparação com os shows do main roster, né? E meio que percebendo isso, eu também comecei a buscar algumas alternativas do porquê assim, e eu acho que é muito em função de que é um show que não tem muito o que se comentar, e sim o que se elogiar. Porque o NXT, ele não tem promos, ele não tem muitas interferências, ele não tem muitas traições. E geralmente quando acontece essas coisas assim de traição e tal, que agrega uma storyline, é dentro dos takeovers, é dentro da própria luta que isso acontece, né? E não nos shows semanais em si. E é uma outra coisinha que tem ali que não faz você ficar tão animado a ponto de querer ver uma análise depois ali sobre o que aconteceu. Então, é um show mais assim em combate, que você assiste, se diverte, é legal, tá muito melhor que o main roster ultimamente. E então é isso, não dá uma ansiedade você assistir alguém depois comentando sobre aquilo, porque tudo que você queria saber sobre aquilo você mesmo já viu, sabe? Não é algo muito assim, não é muito focado no entretenimento, é focado mais no lado esportivo, no lado mais wrestling ali. Que, então, enfim, vocês entenderam. E aí, então, o que eu tô fazendo? Eu estou evitando, então, fazer podcasts do NXT por um tempo. Talvez eu volte, mas eu quero fazer um teste, na verdade. E fazer só análises gerais mesmo dos takeovers lá. E aí, fica por isso mesmo. Porque a gente tem que aceitar nossas derrotas também. Se deu poucas visualizações, a gente tem que aceitar e desistir em certos momentos, porque talvez não é para ser feito mesmo, talvez não virou mesmo. Eu fiz aí mais de um ano isso, não tô dizendo que eu vou fazer mais, mas eu posso voltar a fazer futuramente, porque eu quero fazer novos testes, testes de vídeos sobre outras coisas, sobre coisas assim que não é nem curiosidade e também não é podcast em si. Eu pensei em pegar algumas coisas que estão me incomodando ultimamente na WWE e cada semana falar um pouco sobre cada uma, sabe? Eu tô incomodado com tal rivalidade, eu tô incomodado com a qualidade dos combates, eu tô incomodado com as storylines das feuds envolvendo tal título. Ou, como hoje eu quero falar sobre o que está sendo os títulos do midcard. Tanto o título intercontinental como o título americano. Os dois títulos estão me incomodando ultimamente, vamos falar a respeito disso. E aí vocês comentem o que vocês acham também, deixem o like se vocês gostam desse modelo e etc, etc, etc. Bom, vamos começar falando sobre o título americano. O título americano é uma coisa interessante, né? A gente, assim, que vocês aí, a maioria são geração Fox Sports, que assistem meus vídeos, acompanhou quando o título americano era um título assim mais relevante. Na época eu tava com o Rusev quando começou a geração Fox, e o Rusev então tava fazendo ali um reinado longo, um reinado ali até credível, ele perdia pouquíssimas vezes, era praticamente invicto, até o John Cena pegar esse título dele, né? E aí o John Cena transforma esse título, o John Cena consegue fazer ali um reinado incrível, ele fazia desafios abertos ali, algo que era novidade até então. E os desafios abertos eram muito bons, porque os adversários se destacavam nas lutas. O John Cena no final sempre vencia na maioria das vezes. Mas o legal era ver o adversário ali, que muitas vezes não teria muitas title shots na WWE, muito espaço na WWE. Ele naquela title shot se destacava, fazia finalizador. Você acreditava realmente que ele poderia vencer o título naquele momento, naqueles segundos que ele fazia os seus golpes principais. E aí no final ele perdia, mas você ficava aqui tipo, caraca, esse cara é bom, né? Bem que podia investir nele e tal. Então era um título muito legal em 2014 ali, em 2015, quando eu tava com o Rusev, depois o John Cena. Chegou a passar pro Seth Rollins quando ele ganhou lá tanto o americano como o título mundial ao mesmo tempo, mas era só uma questão de storyline, ele ficou 28 dias só com o cinturão. Voltou pro John Cena, voltou a ficar legal. E aí que começa a decadência do título americano, né? Porque vem o Alberto Del Rio e tira dele, o que pra mim foi um erro. Tipo, eu acho assim que naquela ocasião que o Alberto Del Rio tira o título americano de John Cena, poderia ter passado aquele título americano para outro talento que já estava ali na empresa há mais tempo, para elevar alguém, sei lá, um Kevin Owens poderia ser esse nome, o Cesaro que na época tava voando, o Ziggler, mas não, mandaram pro Del Rio ali, o Del Rio foi e fez um reinado bem ruim. Aí teve lá aquela rivalidade dele com o Kalisto, e o Kalisto tirou então o título do Alberto Del Rio.
e levou ali, chegou a levar pra WrestleMania, e o Kalisto aparecia poucas vezes. E a partir daí que o título americano ficou chato, né? Porque diferente do John Cena, os campeões apareciam poucas vezes, não defendiam toda vez, repetiam o mesmo adversário, não fazia desafio aberto. E aí o Kalisto foi enjoando, e aí, inclusive foi parar em kickoff de WrestleMania, e aí o título foi pro Rusev de novo. E aí você lembra que o Rusev fez um bom reinado lá atrás, então você ficava meio que otimista, né? Não, o Rusev vai conseguir fazer um reinado assim significante com esse cinturão americano. E aí, ele não consegue ter um reinado tão longo assim, porque ele logo vai enfrentar o Roman Reigns. Na época foi legal o Roman Reigns disputar o título americano, porque tiraram ele do main event, pelo menos. Aí você falou, pô, título americano vai tirar o Roman, então, ali das rotas principais, já tava na hora. Só que não, porque aí ele tava com o título americano, e quando acabou a rivalidade dele com o Rusev, ele já foi focar no título universal. Ou seja, ele mesmo sendo campeão americano, focava no título universal, ele não defendia o próprio cinturão. Então a WWE não tirou ele do main event igual muitos imaginavam, e isso também é uma sacanagem. Aí o título vai pro Chris Jericho, que também some com o cinturão lá, tava naquela feud dele com o Kevin Owens. E ok, por conta da storyline você acha até compreensível, no fim das contas ia render ali uma feud dele do Owens pra WrestleMania, que foi o que aconteceu, que foi legal, foi divertida, teve bons combates. O Chris Jericho chegou a perder pro Kevin Owens recuperar depois e perder de novo. Mas ok, Kevin Owens, campeão americano, veio com aquela gimmick de nova cara da América, né? Eu sou a nova cara da América. E aí eu tava até otimista, pensando que ele faria um reinado estilo John Cena, porque ele tinha prometido isso, tinha falado que ia fazer desafios abertos, mas foi uma decepção também. Ele só enfrentava lutadores locais, e aí ele entrou naquela feud com o AJ Styles, onde cada hora um ganhava do outro, e também ele não serviu de absolutamente nada, a rivalidade dos dois foi bem decepcionante. Só o último combate lá, que o Shane era o juiz, que foi o mais legalzinho também, mas nada demais. E aí, mais tarde, o Baron Corbin conquista o título americano, derrotando o AJ Styles. Aí você pensa, pô, o Baron Corbin, que era pra ter um push pelo título mundial lá, perdeu o cash-in porque fez besteira no vestiário. Vamos ver se no mid-card ele vai ser valorizado. E tava ficando legal, ele tava rivalizando com o Bobby Roode, tava rivalizando com o Dolph Ziggler, que tinha voltado do nada. Tava começando a ficar interessante uma rivalidade ali entre os três, aí de repente o Ziggler ganha o título. Aí tudo bem, o Ziggler ganha o título, merece mesmo, talentoso, só que ele abandona o cinturão, né? Ele deixa o cinturão vago ali, ele não quer ficar com o título, e aí estraga tudo aquela feud que tava ficando legal. E aí começa tudo do zero, resolvem fazer um torneio pelo título americano, onde o vencedor do torneio é o Bobby Roode. O Bobby Roode ganha ali o torneio e tal. Eu nunca fui fã do Bobby Roode, desde os tempos da NXT, sempre falei isso, então não me empolguei com nada daquilo. O Randy Orton ganha dele rapidamente também ali, o Bobby Roode fica pouco tempo como cinturão, e aí muita gente pensou, não, agora o título americano vai voltar a ficar legal porque tá com o Randy Orton agora vai ali fazer igual o John Cena fez. E só que não, ele fica menos de um mês com o título porque ele perde pro Jinder Mahal na WrestleMania. Aí você pensa, aí vão voltar uma feud do Orton com o Mahal, que coisa. Mas não, o Mahal também fica pouco tempo, uma semaninha praticamente, porque ele perde pro Jeff Hardy, que tinha retornado. E aí, tipo, ou seja, novamente, o título americano ele vai mudando de mãos e ignorando toda a feuds que estavam sendo construídas lá atrás, sabe? Ignorando tudo, passando de mão em mão. E aí o Jeff Hardy também segura o título ali, não faz nada tão relevante com o cinturão. E aí acaba perdendo pro Shinsuke Nakamura. O Shinsuke Nakamura ganhou o título americano depois de perder ali 4 title shots pelo título. 4 não, ele perdeu 2 com o Mahal e mais 4 com o AJ Styles. Foram 7 title shots pelo título mundial que ele perdeu. Resolveram dar um título americano pra ele de consolo. E aí, meu amigo, aí acabou com o cinturão, né? O cara segurou ali 156 dias o título americano e você não lembra das defesas dele. Ele defendeu pouquíssimas vezes ali, não aparecia nos shows de rede, não promava, não rivalizava com absolutamente ninguém. Só foi, ele ganhou em julho, comecinho de julho, só foi perder em dezembro. Em dezembro, ou seja, um ano inteiro ali perdido com o Nakamura engolindo o cinturão. E aí passa o título pro Rusev. E aí novamente o Rusev vindo ali pra fazer alguma coisa, né? Vamos ver se o Rusev vai mudar esse título. Mas também não faz nada demais, apesar de não ter ficado tanto tempo com o título ali, um pouco mais de um mês, e aí perde pro Nakamura de novo, que perde pro R-Truth aquela vez lá, que foi até engraçado, né, que se é pra fazer alguma coisa ali com o título americano, já que tá varzeado, então vamos zoar com o R-Truth, eu até aprovei. E aí o Samoa Joe pega o cinturão, e aí, desde então tá nessa, né, ele pegou o cinturão, chegou a perder pro Rey Mysterio, recuperou aí mais recentemente. Eu acho que ele é a esperança desse título, né, porque se a gente for pegar os últimos nomes ali, ele é o que mais é, assim, um superstar completo. E o que seria esse superstar completo? É um cara que ele luta bem,
Ele tem um bom personagem, ele proma bem, ele constrói boas rivalidades e principalmente, atualmente, ele tem uma diversidade ali de caras que podem ser bons desafiantes pra ele. Esses aí que lutaram, por exemplo, no time Raw, são nomes assim que você tem como exemplo. O Ricochet, o Cesaro, o Braun Strowman, o Lashley, tipo, todos ali que estavam participando, o próprio Miz, são caras que podem fazer algo significativo com o Samoa Joe ali, uma rivalidade marcante. Então a esperança minha é o Samoa Joe recuperar esse título, porque, como vocês viram aqui na lista, a última vez que o título foi bom foi quando tava com o John Cena em 2015. Depois disso teve alguns momentos de lampejo ali, como por exemplo, a vez que tava lá com o Corbin e o Ziggler, que estavam fazendo uma feud legal, o Bobby Roode estava envolvido, e só. Depois disso não teve momentos bons com o título americano. Talvez tenha tido um ou outro combate ali também. Eu não tô nem olhando os combates a maioria foi horroroso envolvendo o título americano. Tô vendo feudos, tô vendo reinados, tô vendo promos, tipo, você não lembra, cara, já são mais de 4 anos já, sabe? Tá um negócio absurdo, é uma coisa que me incomoda muito. É como um título de mid-card tá sendo tão mal assim aproveitado. E pra quem já viu o que fizeram em 2015, em 2014, fica assim muito chateado, porque era pra ser um título assim muito mais empolgante. O título intercontinental não tá tão ruim assim nos últimos anos. A gente não precisa nem ir tão longe ali pra achar um reinado legal. Em 2016, não é 2015, mas também tava um pouquinho longe, mas vamos lá. O The Miz tinha pegado o título intercontinental ali e feito um bom reinado, rivalizou bem com vários nomes. O principal deles foi o Dolph Ziggler, que teve uma rivalidade com ele muito marcante. E marcantes que eu falo não é nem só nas promos que eles faziam, mas nos combates também, né? Foi de fato uma rivalidade legal. Os dois ali se expressando bem, provocando bem, interferências boas, pegaram coisas do passado. O Miz melhorando muito em ringue, sabe? Foi uma rivalidade bem legal que os dois saíram bons ali, os dois saíram melhores do que entraram nela, então, tipo, ninguém saiu perdendo nela, a gente pode dizer assim, né? E aí, tava tudo indo muito bem, até, é claro, a WWE querer inventar moda, né? Quis dar o título intercontinental pro menino maluquinho, pro menino Dean Ambrose, né? O Dean Ambrose, cara, não, sério. O Dean Ambrose, ele pode ser muitas coisas, principalmente engraçado em certos momentos aí. Mas com títulos em suas mãos, ele nunca fez absolutamente nada de legal. E com o título intercontinental foi um exemplo disso. Foi parar no kickoff da WrestleMania, numa rivalidade tosca lá com o Baron Corbin e tal. E ficou por isso, sabe? E aí o reinado dele começou a ficar mal. O The Miz começou a voltar a rivalizar com ele, jogar indiretas nele. E aí voltou a recuperar o título também lá em 2017. E aí o título voltou a ficar interessante de novo, né? Tava ficando legal, tudo envolvia o Miz, né? O Miz é multiuso na WWE, né? Ele é o Coringa da WWE. E aí, depois, ele perde pro Roman Reigns, com aquela volta do Shield lá, ajudando o Roman. Ok, é compreensível. Eu não aprovaria, porque eu achava que o Roman Reigns já ia ganhar do Lesnar na WrestleMania, então não precisava ter um título continental antes e tal, mas ok. E aí, o Miz recuperou depois no Raw de 25 anos, então, tipo, ok, serve isso, né? E aí, beleza, rivalidades boas com o título intercontinental ali, envolvendo Seth Rollins, envolvendo Finn Balor. Seth Rollins pega o título intercontinental. O Seth Rollins pegando o título intercontinental faz um bom primeiro reinado com ótimas lutas, perde pro Dolph Ziggler, que também faz um reinado legal com ótimas lutas, que perde pro Seth Rollins de novo, que volta a fazer um outro bom reinado, embora nesse outro reinado ele teve algumas vezes que ficou ausente porque estava ocupado com o tal do Shield de novo, e acabava não focando tanto no Intercontinental igual ele poderia, pelo menos nos pay-per-views, né? Mas ainda assim, rendeu ótimas lutas com o título Intercontinental, né? Desde o primeiro reinado que ele teve, a rivalidade dele com o Ziggler também foi muito marcante, e isso foi no ano passado, sabe? Só que aí, de novo, veio lá uma sequência chata com o título Intercontinental, que foi quando o Ambrose pegou o título, não fez absolutamente nada com o cinturão, a rivalidade dele era com o Seth Rollins em si, não sei nem porque envolveram o cinturão ali com ele. E aí depois o Lashley pega o título também, aquela gimmick chata com o Lio Rush ali, exibindo o corpo dele. Chega a perder pro Finn Balor, com o Lio Rush perdendo o título, na verdade, que era um combate handicap. Recupera de novo, aí perde de novo, e aí a gente tá com o Finn Balor, depois da WrestleMania, com o título continental, fazendo o quê? Absolutamente nada, né? Aí muita gente vai dizer, mano, é culpa dele. É também, porque, tipo assim, se ele ficar fora de um pay-per-view, tudo bem. Agora, tá passando vários aí que... shows semanais que ele não aparece, que não coloca alguém pra rivalizar ele definitivo, que ele fica fora de algum especial, algo do tipo.
E simplesmente parece que ele tá acomodado, parece que é alguém que já sabe que, sei lá, vai sair da WWE, ou que não tá afim, ou que nem tá empolgado. Então, o que fizer fez, e o que não fizer já era, sabe? Lembrando muito o reinado que foi do Nakamura. Já são quase não, já passaram de 2 meses com o título, tá indo pra 3 meses já. E tipo, tem vários caras ali na fila querendo ter um título, do Braun Strowman, o Drew, você tem ali até o Elias, a gente pode colocar, o Andrade. E aí ele tá com esse cinturão e parece que, sei lá, sabe? Não entendo por que eles fazem isso com esses caras. E é complicado, é complicado. Então a gente pode se dizer que ano passado tava ficando legal de novo o título Intercontinental, que em 2016 também foi muito bom, 2017 variou ali em alguns momentos. E aí agora esse ano tá voltando a ficar chato, tá voltando a ficar desgastante, né? Lembrando até um período lá atrás também que tava acontecendo algo parecido com o título Intercontinental, antes do Miz pegar lá aquele reinado de 2016, que tava também passando de mão em mão, né? Tava lá com o Ziggler, que perdeu pro Luke Harper, que perdeu pro Ziggler, que perdeu pro Bad News Barrett, que perdeu pro Daniel Bryan, que deixou o título vago, o Ryback ganhou, o Kevin Owens ganhou dele, o Jambos ganhou dele, o Kevin Owens ganhou dele, o Zack Ryder ganhou dele. Aí finalmente o Miz segurou e falou, não, deixa esse título um pouco com alguém aqui, pelo amor de Deus, porque tá todo mundo pegando ele, chega, né? E parece que vai voltar agora a mesma coisa, vai voltar a ter reinados ruins. E anote aí, quando o Finn Balor perder esse título, não vai durar muito na mão do próximo. Você pode anotar e me cobrar depois. O próximo que ganhar o título continental vai perder rápido, e depois o outro que pegar vai perder rápido de novo, e depois outro de novo, até chegar ali, sei lá, em meados da Royal Rumble ou WrestleMania, e alguém ali mais relevante ganhar o título e segurar por mais tempo. Vai ser algo do tipo aí de novo. Então é títulos de midcard que muitas vezes deixam um show legal. A gente viu esses exemplos aí do título americano, igual eu citei, e do título continental quando esteve com o The Miz e com o Seth Rollins principalmente. Ali o próprio Ziggler também. Ou seja, título que tipo empolga se você fazer um booking certinho dele ali, montar ali histórias legais, feudos legais. Às vezes você nem sente falta dos outros cinturões, os títulos principais do show. Mas que a WWE não aproveita como poderia já faz um certo tempinho. O Intercontinental nem tanto, ele varia ainda, mas o título americano é uma decepção.